No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto que o Corinthians vai receber 11 milhões de reais por um atleta que ninguém conhece. Preciso te atualizar também sobre o São Paulo. Novo reforço tricolor era muito desejado por Luiz Ubeldia. Já no Palmeiras, um fenômeno da base, cheio de sondagens e interessados. Já no Botafogo, Alex Telles é mais um reforço. Lateral que ficou poucas horas desempregados. Preciso te falar sobre o Flamengo com campanha de time brigando contra o rebaixamento no retorno. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, tudo sobre a janela e o Cruzeiro de olho em Renato Gaúcho para 2025. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Na tela, jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, é data FIFA, mas temos partidas do Brasileiro da segunda divisão, Mirassol e América, jogo pra lá de complicado, dois times brigando pelo acesso, tô indo de empate. Tem também Guarani e Curitiba, o Guarani tentando sair da zona do rebaixamento e o Curitiba precisando confirmar a recuperação para quem sabe sonhar com vaga na Série A. Também vou de empate. Para participar no XBet é super simples, tô deixando o link no comentário fixo, clica, faz o cadastro, só não esquece de utilizar o promo code Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que denunciou o dono da SAF do Botafogo, o John Textor. Pena dele pode chegar até 810 dias de suspensão, além de uma multa de 500 mil reais, ainda por conta de todas as declarações, colocando em dúvida a CBF, o Campeonato Brasileiro, clubes e também jogadores. Já o Atlético Mineiro emprestou o atacante Bruninho, de 24 anos de idade, para o Karpat da Ucrânia. Essa equipe é da primeira divisão da Ucrânia. Você que é torcedor do Galo mais atento vai lembrar que o Bruninho havia sido emprestado alguns dias atrás para um clube português do Boa Vista. Só que esse time teve problemas com o fair play financeiro, não pôde inscrevê-lo e o Atlético precisou emprestá-lo para o Karpat, empréstimo sem custo, embora exista a opção de compra com valor fixado. Já a minha Portuguesa tem péssimo retrospecto diante do próximo adversário. Nos dois próximos sábados, Lusa e 15 de Piracicaba se enfrentam, brigando por uma vaga na semifinal da Copa Paulista. Nos últimos 10 jogos entre Portuguesa e 15, são 7 vitórias da equipe de Piracicaba, 2 empates e uma única vitória da Portuguesa. Já Gabigol divulgou em suas redes sociais que seu contrato com a Nike foi encerrado. Atleta que era garoto propaganda da fornecedora de material esportivo desde que ainda atuava nas categorias de base do Santos. Por falar no Flamengo, Lohan está entre os 6 melhores meias atacantes do futebol brasileiro entre os jovens. Foi divulgado um ranking de atletas e o Lohan é o único brasileiro a figurar entre os 6 primeiros. Esse top 3 teve o Kendry Paz do Del Valle, o Cláudio Echeverri do River Plate, além de Franco Mastantuono, vou tentar de novo, Mastantuono, outro jogador do River Plate. Bora falar sobre o Fluminense, que decidiu dar o nome do lateral esquerdo Marcelo para o estádio em Xerém. Centro de revelações de atletas do Fluminense vai passar agora a contar com o nome do lateral esquerdo, que vive grande fase e fez uma carreira espetacular. Saideira do giro de notícias, Red Bull Bragantino anunciou Arthur Souza, atacante que pertencia ao Corinthians, negociação que não envolve qualquer pagamento ao timão, isso porque o Arthur Souza nos últimos dias conseguiu a rescisão do seu contrato lá na Justiça. Esse vínculo com o Corinthians foi encerrado. Um pouquinho antes dessa decisão da Justiça, contei para vocês que o Red Bull chegou a oferecer 1 milhão de euros pelo Arthur Souza. O Corinthians recusou e desperdiçou a chance de faturar mais de 6 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Flamengo. Você sabia que o Fla tem a sua pior campanha no início do retorno nos últimos 10 anos? E que depois de 6 jogos do retorno, o Flamengo tem só 7 pontos conquistados, ocupando a 15ª colocação. O que eu quero dizer? Que se a gente aproveitar ou extrair somente o segundo turno do Campeonato Brasileiro, dá para dizer que a campanha do Flamengo é de um time que briga contra o rebaixamento.
Depois do Flamengo, com menos do que 7 pontos do Fla, aparecem apenas o Atlético Goianiense e o Corinthians com 6 pontos, o Bragantino com 5 pontos, o Atlético Goianiense e o Cuiabá com 4 pontos. E é exatamente por conta dessa performance ruim, de 2 vitórias, um empate e 3 derrotas, 39% dos pontos conquistados, que o Flamengo perdeu distância ou permitiu que os adversários na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro se distanciassem. Isso porque o Fortaleza no retorno somou 15 pontos, o Palmeiras tem 11 pontos e o Botafogo 10 pontos conquistados. Só mais 2 informações sobre o Flamengo. David Washington esteve perto de ser contratado pelo Fla. Ao longo da segunda-feira, o Chelsea até topou emprestar o jogador de 19 anos de idade, não houve tempo hábil para que essa negociação fosse concretizada. Já Alexandro, que virou reforço oficial do Flamengo, deve estrear na próxima rodada contra o Vasco, atleta que não atua desde maio. Bora falar agora sobre Alex Telles, ex-jogador da seleção brasileira, lateral esquerdo de 31 anos de idade, que ficou pouquíssimas horas desempregado. No início da tarde dessa segunda-feira surgiu a notícia de que seu contrato com o Al Nassr foi rescindido. No final do dia, o Botafogo já sacramentava a contratação do jogador, que chega livre, sem custos e assina até dezembro de 2026, ou seja, 2 anos e meio de contrato. Nicola, ele ganhava 3 milhões e 600 mil reais no Al Nassr. O Botafogo vai pagar tudo isso? Não. Até porque para conseguir a rescisão do seu contrato de forma amigável lá na Arábia Saudita, o atleta brasileiro teve direito a uma compensação financeira. Então, o Botafogo conseguiu contratá-lo por bem menos do que isso, embora vá fazer do Alex Telles um dos laterais esquerdos mais bem pagos do futebol nacional. Foram 8 reforços do Botafogo nessa última janela, que se encerrou nessa segunda-feira. Só o Atlético Goianiense contratou tanto quanto o Botafogo, foram 8 aquisições. Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Juventude e Vasco fizeram 7 reforços. A gente também teve o Cuiabá, por outro lado, sendo o clube que menos contratou, uma única aquisição. Nessa segunda janela que se encerrou ontem, foram 102 contratações. Detalhe importante, os clubes ainda podem registrar jogadores que estão desempregados. Esse período de inscrição para desempregados se encerra no dia 20 de setembro. Mas esses atletas desempregados já precisariam estar sem clube antes do fechamento da janela de transferências do futebol nacional. Para arrematar, quanto cada clube gastou? Vou te ranquear os clubes que mais gastaram. O Botafogo, perto dos 380 milhões de reais, com reforços desde o início do ano, seguido pelo Flamengo com 275 milhões, do Palmeiras com 193 milhões, do Cruzeiro com 188 milhões, Corinthians 172 milhões, Vasco 143 milhões, o Bahia 119 milhões de reais. Bora falar agora sobre 2 negócios da China, que não envolvem clubes brasileiros, mais atletas nascidos aqui. O Benfica anunciou nessa segunda-feira a transferência de Marcos Leonardo para o Al Hilal, operação de 40 milhões de euros. O detalhe é que o Benfica, 8 meses atrás, havia comprado o Marcos Leonardo dos Santos por 18 milhões de euros, ou seja, em 8 meses o Benfica teve um lucro de 22 milhões de euros com o ex-atacante do Santos. Outro atleta revelado no Peixe também garantiu dinheiro agora para o Chelsea. No meio do ano passado, o Chelsea desembolsou 15 milhões de euros para comprar o Ângelo dos Santos. O Ângelo nem sequer jogou profissionalmente, partidas oficiais pelo Chelsea. Foram só 3 amistosos. Ele esteve emprestado durante toda a temporada passada, os 6 meses do ano passado e os 6 meses desse ano, para o Strasbourg da França. Detalhe, apesar disso, ele acaba de ser vendido para o Al Nassr da Arábia Saudita por 25 milhões de euros, um lucro para o Chelsea de 10 milhões de euros. E você, o que pensa sobre essas situações? Já usa o espaço para comentário e deixa registrado. Combinado? Bora falar também agora sobre Renato Gaúcho e Cruzeiro. Chico Garcia, comentarista da TV Bandeirantes, afirmou que o Renato Gaúcho faz parte de um projeto amplo do Cruzeiro para a próxima temporada. Fui atrás dessa história e posso assegurar que o Renato é uma das possibilidades reais para o Cruzeiro de 2025. Mas queria primeiro antecipar ou acrescentar que essa possibilidade surge com um empresário do Renato Gaúcho, coisa de 30 dias atrás, entrando em contato com dirigentes do Cruzeiro para oferecê-lo. Na oportunidade, Renato balançava no Grêmio, situação bastante delicada, e houve esse contato. O que vocês acham do nome do Renato e tal? O Cruzeiro tem uma convicção interna de que Fernando Seabra vai durar
mais algum tempo apenas. Não vai ser um técnico que vai ter vida duradoura dentro do Cruzeiro. Falta de resultados, não é um técnico tão grande quanto precisava na visão da diretoria. Então o Seabra vai deixar o Cruzeiro. Se não for agora, por conta de bons resultados, vai ser para 2025. E o nome do Renato Gaúcho agrada. É um nome que consegue atrair pontos positivos, não só no dono do clube, o Pedrinho BH, como também com o Alexandre Matos. Com uma curiosidade, nem o Pedrinho BH, nem o Matos, nem o Paulo Pelaipe trabalharam com o Renato Gaúcho como treinador. Só para completar, quero contar que o Cuca também andou se oferecendo para o Cruzeiro, embora o Cuca tenha dito nos últimos dias que nunca trabalharia na Raposa. Preciso falar agora sobre o Corinthians, que vai receber 11 milhões de reais por um atleta que nem você, o mais fanático torcedor do Corinthians, conhece. João Costa é o responsável pela entrada de 11 milhões de reais nos cofres alvinegros. Esse jogador saiu muito cedo do Corinthians. Ele foi comprado pela Roma em 2021. Fez só 5 jogos pelo profissional da Roma. Nem dava para ter jogado no profissional do Corinthians, porque ele sai da base do Corinthians para a base da Roma. Timão deixou 20% de uma negociação futura para o próprio Corinthians. E é graças a isso que vão entrar agora 1 milhão e 800 mil euros ou 11 milhões de reais. Isso porque o Al-Ettifaq da Arábia Saudita desembolsou 9 milhões de euros ou 56 milhões de reais para contratá-lo. O Timão fica com 20% desse valor, 11 milhões de reais, que ajudam bastante. Isso equivale a quase um pouco mais da metade da folha salarial corintiana. Só para completar em relação ao Timão, o clube não conseguiu fechar a contratação de Carlos Gonzalez, o centroavante paraguaio de 31 anos de idade, que pertencia ao Tijuana. Corinthians e Tijuana não chegaram a um acordo. Também especulou-se sobre a possibilidade de o Angeleri, lateral esquerdo do Getafe, ser contratado. Essa negociação a gente já sabia que era das mais complicadas. No fim das contas, 7 reforços nessa janela de transferências. O Timão melhorou o seu nível, certamente, mas precisa agora desempenhar melhor. A saideira a respeito do Corinthians, Héctor Hernandes teve lesão de grau 1 na coxa, constatada depois da participação de 4 minutos contra o Flamengo, tempo de recuperação de mais ou menos 2 semanas. Hora de falar sobre o Palmeiras com um fenômeno. E eu nem estou falando do Endrick, que já foi vendido, ou do Estevão, que já tem negociação fechada com o Chelsea. Eu me refiro a Vitor Reis, zagueiro de 18 anos de idade, que se tornou o queridinho dos grandes clubes de futebol na Europa. Vários dos gigantes europeus já fizeram contato com representantes do atleta e também com João Paulo Sampaio, que é o gerente das categorias de base do Palmeiras, para entender as condições do negócio. Ultimamente, inclusive, esses contatos têm sido direcionados para o Anderson Barros, que é o diretor do time executivo, do time principal. Como o Vitor Reis passou para a equipe de cima e tem jogado com bastante frequência, as conversas agora são com Barros. Muita gente falando que o Real Madrid prepara a proposta. Importante contar que a Leila já comunicou a todos os interessados que não vende o Vitor Reis nessa temporada. Então não adianta formular proposta, essa oferta ou essa negociação vai ficar no mínimo para o ano que vem. Existe uma convicção interna por parte do Abel Ferreira que trata-se de um atleta com potencial para ser jogador de seleção brasileira. Até por isso a ideia é utilizá-lo bastante, permitir que ele ganhe status, ganhe nome e contribua esportivamente para o Palmeiras antes de uma negociação que vai render muito dinheiro. Estava conversando com um dirigente do Palmeiras hoje pela manhã e a frase interessante que essa pessoa disse sobre o Vitor Reis foi a seguinte, abre aspas, se a Leila disser que topa vender, na mesma hora aparecem 15 clubes europeus para comprá-lo. Fiquem de olho no Vitor Reis, atleta que já disputou 14 jogos com 2 gols no time de cima em 2024, não atua desde 21 de agosto no empate em 2-2 com o Botafogo. Houve uma mudança no sistema defensivo, Murilo e Gustavo Gomes têm atuado juntos. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, mais especificamente sobre Santiago Longo. Possível que você tenha poucas informações sobre esse atleta, fui buscar para tentar dividir com vocês. Volante de 26 anos de idade, revelado no Belgrano, que se tornou capitão do time. Ele só jogou no Belgrano, tem enorme moral com o torcedor, a ponto de ter conseguido ser emprestado. Fosse outro atleta, dificilmente o Belgrano toparia cedê-lo por empréstimo. Operação que vai custar ao São Paulo 1 milhão e 700 mil reais, empréstimo de uma temporada. Existem metas que, se alcançadas, farão com que o São Paulo pague mais 1 milhão e 100 mil reais ao Belgrano. O Tricolor também tem a possibilidade de comprar 80% dos direitos econômicos e a 2 valores. Se o São Paulo efetuar o pagamento da compra até 15 de março, paga 7 milhões e 300 mil.
Se deixar para comprar depois, esse valor sobe para 10 milhões de reais. Santiago Longo, que é um pedido antigo do técnico Luiz Zubeldia, inclusive não é o primeiro clube para o qual o Zubeldia tenta levar o Longo, enfim, esse negócio aconteceu. E a última curiosidade, o Longo era vizinho do Galopo, que é atleta do São Paulo. Eles jogaram juntos dos 10 aos 12 anos numa equipe e eram vizinhos quase de porta. Iam juntos para os treinos, voltavam, eram muito novos e começavam ali a carreira de atletas profissionais, agora se reencontram no tricolor. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde, tem mais notícia. Tchau!